bom, moçada? Na aula passada a gente escreveu para vocês o processo de fotossíntese e a conversa da aula de agora é a respeito de alguns fatores que influenciam a fotossíntese, aspectos ecológicos da fotossíntese, o que acaba sendo extremamente importante para a ecologia, para a botânica, né? Inclusive nesse caso, questões muito bacanas sobre isso, porque são questões onde você não vai precisar conhecer muitos detalhes sobre as etapas da fotossíntese. Você vai ter que chegar e pensar um pouquinho sobre como alguns fatores ecológicos interferem na fotossíntese. Por exemplo, né? A equação geral da fotossíntese, ela pega CO2 mais água na presença de luz e de clorofila para poder produzir glicose mais oxigênio. Sendo que quando a gente fala nos fatores que influenciam a fotossíntese, cara, um deles, água, né? Sendo, moçada, que em alguns lugares do planeta a água, ela é um fator limitante, né? Ambientes desérticos e tal. Só não vou me preocupar mais porque, né, se você tiver um pouquinho de água, normalmente já dá para você se virar em relação à fotossíntese. Segundo fator, moçada, que influencia a fotossíntese diz respeito lá à concentração de gás carbônico. Gente, o gás carbônico ele é o substrato da fotossíntese. O que quer dizer, nesse caso, que se eu fizer um gráfico mostrando a velocidade da fotossíntese em função da concentração de CO2, é exatamente o gráfico de velocidade da reação enzimática em função da concentração do substrato. Ou seja, né, gente? Quanto mais substrato, maior a velocidade da reação enzimática, até um certo ponto, onde não adianta mais colocar substrato, que a velocidade da reação será constante. Ó, moçadinha, qual é o mesmo nome desse ponto, a partir do qual não adianta mais colocar substrato, que a velocidade é constante, ponto de saturação. Eu lembro para vocês, né, moçada, que principalmente a partir de meados do século XVIII, 1750, com o advento da Revolução Industrial, nós vamos ter a queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo. Nós vamos ter, gente, uma intensificação nas queimadas no mundo inteiro, né? O principal motivo pelo qual se promove queimadas é exatamente preparar o terreno para a agricultura, ou então para poder criar pasto para o gado. Quanto mais pessoas no mundo, mais comida eu preciso produzir, mais agricultura, mais pecuária. Então, às vezes, a moçada vai acabar promovendo queimadas para isso. Então, tanto devido à queima de combustíveis fósseis, como devido lá à intensificação das queimadas, hoje, gente, tudo isso libera CO2. E como todo mundo sabe, o teor de CO2 na atmosfera tem aumentado pra caramba. Se, por exemplo, gente, em 2000... A gente está em 2019, 2020, né? Sendo, moçada, que por volta aqui de 2000 a gente vai ter quantidade de CO2 mais ou menos desse jeito, a atividade de fotossíntese, ela é essa aqui. Vou chamar de ponto 1. Se a gente continuar queimando combustíveis fósseis, promovendo queimadas, o teor de CO2 na atmosfera vai aumentar. E todo mundo sabe que isso é uma merda, né? Com mais CO2 você vai ter lá uma intensificação no efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e o derretimento das calotas polares e a elevação no nível dos oceanos. E aqui em Fortaleza, né, onde eu moro, né, a gente vai acabar ficando lá debaixo d'água, vou ter que aprender a nadar ou criar brânquias ou coisa do gênero para sobreviver. Mas, moçada, há aspectos positivos. Né, aspectos positivos no sentido de que, se continuar aumentando o teor de CO2 em 2100 e for maior, ora, moçada, a fotossíntese será melhor. Prêmio de consolação. Né? A gente vai ter uma série de problemas relacionados com esse aumento do CO2, mas fato, a fotossíntese melhora. Ou, não compensa, né, gente? Um bocado de merda que vai acontecer porque o CO2 está maior, não compensa a fotossíntese melhorar. Mas fato, que a fotossíntese vai melhorar, vai. Né? Quando eu falo aqui em prêmio de consolação, né? Sei lá, é aquele gol de honra, né? Sei lá, 1 no 7-1 que a gente levou lá, que não adianta porcaria nenhuma, mas a gente fez um gol. Poxa, moçada, de qualquer maneira, vai melhorar a fotossíntese? Vai melhorar a fotossíntese. Né? Inclusive, desde 1750 até agora, a fotossíntese está melhorando cada vez mais. Entretanto, não vale a pena, não compensa a série de problemas relacionados, não compensa essa melhoria na atividade fotossintética. Você tem, gente, segundo fator
que vai influenciar a fotossíntese que eu queria lembrar? Temperatura. Mesmo porque eu estava falando que o CO2 é o substrato das enzimas que vão fazer a fotossíntese. E, gente, enzimas trabalham com a maneira lá, influenciada, né? De maneira influenciada pela temperatura. Então, assim como a temperatura influencia as enzimas, a temperatura influencia a fotossíntese. Se eu fizer um gráfico de fotossíntese em função de temperatura, quanto maior a temperatura, melhor a fotossíntese, até um certo ponto, né, gente? Onde as enzimas vão desnaturar. Com um ponto de desnaturação, as enzimas desnaturam e com isso a atividade fotossintética ela vai cair. Ora, moçada, hoje, mais ou menos nos anos 2000 e uns quebradões lá e tal, a temperatura média do planeta é na casa de 16 graus Celsius. E com isso, gente, a atividade fotossíntese, ela é mais ou menos essa, vou chamar de atividade 1. Se continuar essa tendência a acumular CO2, e com isso a gente ter o aumento do efeito estufa, a intensificação do efeito estufa, e com isso, gente, o aquecimento global, ora, moçada, o que vai acontecer nesse caso é que a temperatura do planeta vai aumentar. As expectativas são que no ano 2100, a temperatura média do planeta aumente entre 1 e 6 graus Celsius. Quer dizer que de 16 vai estar entre 17 e 22 graus Celsius. Poxa, caramba, que merda, né? Temperatura do planeta aumentando, calotas polares derretendo, o nível do oceano subindo, Fortaleza ficando lá debaixo d'água, Landim tendo que aprender a nadar, a criar brânquias para respirar debaixo d'água. Mas uma coisa legal, a fotossíntese vai melhorar. Aliás, já está melhorando, né? Nos últimos 100 anos, entre 1900 e 2000, a temperatura média do planeta aumentou mais ou menos 1 grau. E a fotossíntese reagiu positivamente, melhorando nesse caso. Se continuar desse jeito aumentando a temperatura, fato, a fotossíntese vai melhorar. Volto a dizer, não vale a pena, não compensa. Prêmio de consolação é 1 no 7-1, não adianta nada. Nesse caso, moçada, não adianta porcaria nenhuma, uma série de problemas que vão acontecer, mas fato, que a fotossíntese melhora, melhora. Alguém pode dizer assim, ô Landim, tem perigo da temperatura do planeta aumentar tanto que atinge o ponto de desnaturação e a fotossíntese comece a cair? Se isso acontecer, não vai ser culpa do homem, porque a espécie humana já vai estar extinta há muito tempo. Se a temperatura do planeta subir muito acima disso aqui, provavelmente já vai ficar inviável para a gente sobreviver. Então não tem perigo de a gente estar vivo com a temperatura chegando aqui ao ponto de desnaturação para as enzimas da fotossíntese começarem a desnaturar. Para chegar nesse ponto aqui, talvez, moçada, a atividade solar influenciando, talvez um dia isso aconteça, não vai ser culpa do homem, porque o homem já vai ter sido extinto há muito tempo, aí nesse caso. Ora, outro fator que influencia na fotossíntese, claro, vai ser a intensidade luminosa. E aí, gente, excepcionalmente eu vou montar 2 gráficos com vocês agora. Vou montar um gráfico de fotossíntese e de respiração em função da intensidade luminosa. Gente, como é que é o gráfico de respiração em função da luz? Me ajuda a pensar. Quando alguém apaga a luz da sala, do quarto, você respira melhor ou pior? Você respira melhor ou pior no escuro? Você respira melhor ou pior na luz? Resposta, a luz não influencia porcaria nenhuma na respiração. Pegadinha, hein, gente? Pelo amor de Deus, se apagar ou acender a luz, não influencia a respiração. A respiração é constante, gente. A respiração não é influenciada pela luz. Luz acesa, luz apagada, dá no mesmo. Entretanto, a fotossíntese ela é influenciada. Quanto mais luz, melhor a fotossíntese. Claro que existe um limite, chega um ponto que não adianta mais colocar luz, que a fotossíntese é máxima e constante. Chamarei pelo nome de ponto de saturação. Só para poder fazer a diferença, né? Você tem um ponto de saturação pela concentração e você tem um ponto de saturação luminosa, né? O ponto de saturação pela luz aqui nesse caso. Eu queria pegar esse gráfico de fotossíntese e de respiração e analisar 3 regiões dele. Vou chamar de região 1,
vou chamar de região 2 e vou chamar de ponto 3 para poder analisar. Ô, gente, a região 1 no nosso gráfico é uma região onde você tem pouca luz. Se você vai lá e levanta uma reta nessa região 1, para poder fazer uma comparação, você pode notar que a fotossíntese está bem aqui e que a respiração está bem aqui. Ou seja, quando você tem pouca luz, a respiração ela é maior do que a fotossíntese na brincadeira. Se a respiração é maior que a fotossíntese, predomina o efeito da respiração. Quando a gente fala em predomina o efeito da respiração, a planta consome oxigênio na respiração e ela libera CO2 na respiração. Isso, gente, acabou originando uma história muito conhecida, né? Não se deve dormir num quarto fechado à noite com a planta, porque de noite não tem luz, a planta só respira, consome oxigênio e libera CO2, e com isso você vai morrer asfixiado. Caralho, que coisa idiota, né? Me ajuda a pensar. Você dorme num quarto fechado à noite com uma pessoa, a pessoa faz fotossíntese? Não, deixa eu te ajudar. Pessoas não fazem fotossíntese. As pessoas apenas respiram. A pessoa respira, ela consome oxigênio e libera CO2 e ninguém morre por causa disso. Por que você ia morrer por causa de uma planta? Ah, Landim, é porque a planta consome muito mais oxigênio e libera muito mais CO2 do que a pessoa. Pra caralho que não. Claro que não. Qualquer pessoa, gente, ela tem um metabolismo muito mais acelerado, consome mais oxigênio, libera mais CO2 do que qualquer planta ré. De maneira, moçada, nesse caso, que essa colocação não faz sentido nenhum. A não ser que você durma com uma sequoia de 120 metros de altura dentro do seu quarto, fechado à noite, né? Não tem perigo da planta consumir oxigênio a ponto de você asfixiar. Né? As plantas pequenininhas, claro, que não tem perigo disso acontecer. É lenda. Se fosse verdade que durante a noite as plantas consumiam oxigênio, liberavam CO2 e você ia morrer asfixiado, ninguém ia sobreviver em Manaus ou em Belém durante a noite. Né? O mais novo morei lá em Belém, né? Floresta amazônica lá ao redor, planta pra caramba. Se fosse assim, gente, ia morrer todo mundo asfixiado durante a noite. Nessa brincadeira, as plantas iam consumir oxigênio e liberar CO2, não ia sobrar uma alma viva. Pelo amor de Deus, isso não existe. Então, de noite, a planta só respira? Só respira. Ela consome oxigênio, ela libera CO2, putz, mas isso não faz mal a ninguém, não vai matar ninguém asfixiado, isso não existe. Gente, na região 2 aqui do nosso simpático gráfico, eu vou subir aqui uma reta. Na região 2, eu posso notar que aqui a fotossíntese agora passou da respiração. A região 2 é uma região onde eu tenho muita luz. Nesse caso, a fotossíntese é maior que a respiração. Então, predomina o efeito da fotossíntese. Quando a gente fala em predomina o efeito da fotossíntese, isso quer dizer que nesse caso a planta consome CO2, a planta libera oxigênio na região 2 quando tem muita luz, ou seja, como acontece durante o dia. Gente, o ponto 3 do gráfico é o ponto de interseção dos dois gráficos. Esse ponto 3, esse ponto de interseção dos dois gráficos, ele tem um nome, ele chama de ponto de compensação fótico, onde o ponto de compensação fótico, ele é um ponto tal, uma determinada quantidade de luz, onde, gente, a fotossíntese empata com a respiração. Ou seja, uma vez que a fotossíntese empata com a respiração, 0 a 0, a planta vai estar completamente no 0 a 0. Nesse caso, gente, quando a gente fala que a planta está completamente no 0 a 0, isso quer dizer que todo CO2 que ele é consumido pela fotossíntese, ele é produzido de volta na respiração. Todo oxigênio que ele é produzido na fotossíntese, ele é consumido na respiração. Toda glicose que é produzida na fotossíntese, ela é consumida na respiração. Ou seja, no ponto de compensação fótico, a planta está completamente no 0 a 0. Ela, gente, vai consumir tudo que ela produz, tanto em termos de respiração como em termos de fotossíntese. Isso tem algumas consequências.
Se todo o CO2 que ela produz, ela consome. Se todo o oxigênio que ela produz, ela consome, a planta, ela não retira, a planta não libera nem oxigênio, nem CO2 da atmosfera ou para a atmosfera. Por quê? O CO2 que ela está produzindo, ela mesma consome. O oxigênio que ela está produzindo, ela mesma consome. Outra ideia importante. Se a glicose que ela produz, ela consome, não sobra glicose, né? Isso quer dizer, moçada, que ela não pode crescer. Ela sobrevive, mas não pode crescer. Ela não pode crescer porque ela não consegue acumular matéria orgânica. Ora, para você crescer, você tem que acumular matéria, né? Para você crescer, tanto em termos de altura como de peso, você tem que obter mais matéria orgânica do que você consome. Mas o problema é que na planta, no ponto de compensação, a matéria orgânica, a glicose, que ela produz, ela mesma consome, não sobra nada para ela poder crescer, né? Muito tempo atrás, no final do vestibular da Universidade Federal do Ceará, caiu uma questão, um tempo que tinha prova aberta, que eu nunca mais esqueci dessa questão, porque ela coloca uma ideia bem interessante para você pensar a respeito disso. A questão mandava o aluno construir um gráfico mostrando a variação na respiração e na fotossíntese ao longo de um período de 24 horas, obedecendo às condições de iluminação aqui da nossa região, né? Nesse caso, entre 0 e 6 da manhã, a gente tem lá noite, né? Sendo mostrado que aqui no Ceará, mais ou menos durante o ano inteiro, né? A gente está próximo da linha do Equador, então não tem variações lá de inverno, verão, né? Basicamente lá uma coisa só o ano inteiro. Então o ano inteiro o sol nasce por volta de 6 da manhã. Na verdade, por volta de 5:30 da manhã, estou arredondando aqui para facilitar. E o sol se põe por volta de 6 da noite. Na verdade, por volta lá de 5:30 da tarde, mais ou menos, o sol já está se pondo o ano inteiro, né? Então a gente tem lá de 0 a 6, noite, você não vai ter luz. De 6 da manhã até meio-dia, né? Máximo insolação. De meio-dia a 6 da tarde, você tem luz. De 6 da tarde em diante, você vai ter lá noite novamente. E a questão, moçada, pediu para você montar um gráfico de respiração e fotossíntese em cima disso. Vou primeiro fazer o gráfico de respiração. Respiração, ela não é influenciada pela luz, então ela é constante. Em relação à fotossíntese, entre meia-noite e 6 da manhã, durante a noite, não tem luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese. A fotossíntese, ela é 0. 6 horas da manhã, o sol nasce. Isso quer dizer que durante o dia, nós vamos ter luz. Entre 6 da manhã e meio-dia, a luz vai aumentando. Se a luz vai aumentando, então a fotossíntese, ela vai ficando cada vez mais alta. Por volta de meio-dia, como você tem o máximo de sol, você tem o máximo de fotossíntese. De meio-dia até 6 da tarde, continua sendo durante o dia, mas, moçada, a quantidade de luz, ela vai caindo. Isso quer dizer, né, que à medida que a quantidade de luz, ela vai diminuindo, a fotossíntese também vai diminuindo, a fotossíntese também vai diminuindo, até gente que por volta de 6 da noite é noite de novo. No que é noite de novo, isso quer dizer que não vai ter mais luz. Ora, de noite, sem luz, não tem fotossíntese, e a fotossíntese, nesse caso, volta a ser 0. O que eu queria que vocês notassem em relação a esse gráfico é que a gente tem alguns períodos no espaço de tempo de 24 horas, onde, moçada, durante a noite, a respiração, ela ganha da fotossíntese. Logo que o sol nasce, a fotossíntese vai aumentando e, por enquanto, tem pouca luz, a respiração ainda ganha. Nesse ponto aqui, respiração e fotossíntese empatam. Ponto de compensação fótica. Tem 2 por dia. Você tem um de manhãzinha, logo depois que o sol nasce. E aí, moçada, de 6 para meio-dia, a gente tem que a fotossíntese ganha da respiração.
até que no finalzinho da tarde, um pouco antes do sol se pôr, né, um pouco antes lá das 6 da tarde, de novo, respiração e fotossíntese empatam, ponto de compensação fótico novamente. E aí, né, moçada? Chega de noite, não tem luz, não tem fotossíntese. Isso quer dizer que a respiração passa a ganhar da fotossíntese. Existem horas do dia, durante a noite, que a respiração ganha da fotossíntese. Existem horas do dia, durante o dia, que a fotossíntese ganha da respiração. Existem horas do dia em que a respiração ganha da fotossíntese. Mas tem 2 momentos no dia, um de manhã e um de tarde, um pouquinho depois do sol nascer, um pouquinho antes do sol se pôr, que a respiração e fotossíntese empatam com o outro. Nesse caso, o chamado ponto de compensação fótica. Claro, né? Esse gráfico aqui mostrando para o Ceará como seria. Né? Se o cara de repente colocasse por outra região, ele teria que explicar mais ou menos a hora do sol nascer, do sol se pôr, para você poder interpretar.